Vamos lá. Para a gente começar, eu queria fazer uma breve pergunta para vocês pensarem logo no início, logo de cara. O que vocês acham? É possível dar uma boa educação para os filhos no mundo de hoje? O nosso a nossa monitora vai entrar aqui e vai explicar melhor como é que a gente faz a pesquisa, né? Mas assim, aqueles que estão no celular, se quiser, vai estar um link aí no bate-papo para clicar aqui que vai ser aberta a enquete, né, para responder. Ou aqueles que estão no computador pode só ler esse QR Code que vai direto para a enquete. Aí vocês respondem lá essa questão, né? Isso é bom para quê? Para a gente saber como vocês estão, qual é o pensamento de vocês em relação à educação dos filhos. O que que vocês acham? É possível dar uma boa educação aos filhos no mundo de hoje? Esse mundo tão desastroso, na verdade, como está hoje? Responde lá para nós que isso vai ser muito de grande valia para nós continuarmos no nosso curso, tá ok? Pois bem, bacana. 13 pessoas participaram aí, né, conseguiu responder. Quem não respondeu, pessoal, não tem problema, que aqui nós só estamos tentando, né, medir mais ou menos qual é o pensamento de vocês. Eu fico feliz que vocês ainda acreditam que existe sim uma boa educação que pode se dar aos filhos, né? A questão é, nós estamos dando passo para essa direção correta? E é isso que eu quero partilhar com vocês hoje. É a gente achar a direção no qual nós devemos realmente andar. Andar, todos nós queremos. Muitas das vezes, alguns querem até correr, mas a grande maioria, às vezes, não sabe para onde estão indo. Então, é isso que é a reflexão que a gente temos que fazer aqui hoje. Para onde nós devemos guiar verdadeiramente a educação dos nossos filhos. Bacana? Legal a resposta de todos vocês aí. Bem, vamos continuar aí. Eu vou partilhar aqui de novo aqui nosso PowerPoint. Beleza. Bem, o que é a educação, na verdade, né? Antes disso, eu queria frisar uma coisa, mostrar para vocês como é interessante. A realidade de hoje em dia que nós vivemos, né? Hoje em dia, não tem certeza nem a segurança o que realmente se deve fazer ou educar as crianças. Esse é o mundo de hoje em dia, né? Pode dar celular para a criança ou não? Forço ele a comer? Sim, não, né? Ele não quer calçar sandália, deixa ele descalço por toda a vida, por todo o tempo, né? Posso deixar ele sem dormir à noite? Posso dar um doce ele para antes de um ano, né? A criança antes de um ano eu posso dar um doce para ela, né? Eu posso obrigar meu filho a estudar quando ele não quer, né? Ele não quer estudar, eu vou obrigar ele a estudar, né? Ele não quer comer mais nada, só quer saber de salgadinho, sorvete. Tem problema ele viver de salgadinho e sorvete? Então, às vezes aqui é poucas das perguntas que normalmente eu vi em muitos lugares por aí, e pais perguntam sem saber o que realmente estão fazendo na educação dos filhos. Muitas das vezes, o que sai de errado na educação é a insegurança, né? Igual vem dizer aqui, a insegurança dos pais e educadores que levam a gerar as incertezas e insegurança, as birras, a imaturidade e a inconsequência toda dos filhos. Então, quando os educadores não são bem apoiados, né, do porquê de fazer tal coisa, por que eu devo educar meu filho bem, a, o resultado não vai sair condizente ao que deve ser, né? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, o que realmente é educação, né? É o ato ou um processo de educar, aplicando métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico do corpo da criança, o intelecto, né, o pensamento, tudo aquilo que vai, a razão dele, né, e a moral, o que, que é o certo, o que, que é o errado do ser humano, né, tanto de forma pedagógica ou didática, né, pode ser, né. Ou seja, a educação vem do latim, dessa palavra aqui, ex durex, que quer dizer, que significa liderar, conduzir, ser um bom guia. Então,
aqui, qual é a nossa proposta de hoje? Que nós possamos refletir para que nós possamos ser bons guias na educação dos nossos filhos. Os nossos filhos só vão saber para onde vão se nós educarmos, guiarmos, liderarmos ele para esse caminho correto. E para isso nós precisamos descobrir. É por isso que muitas das vezes a inconsequência de termos vários filhos de diversas formas no mundo de hoje, porque os pais muitas das vezes não guiam os seus filhos de forma correta, tá certo? Então vamos lá. E como que seria isso, né? É transformar da ignorância, do erro e do pecado para o conhecimento, a verdade e a santidade, né? Que é exatamente o que vem falar, que é o oposto, né? Quando a pessoa está ignorante, ela não sabe, não tem o conhecimento do que é o certo, né? Não vai se chegar à conclusão do que é o certo e do que é o errado. Então tem que transformar a minha ignorância no conhecimento. Por isso a importância de nós estarmos aqui hoje, é buscarmos esse tipo de conhecimento. Do errado à verdade, é transformar aquilo que está errado em verdade. Porque quem segue aquilo que é verdadeiro, ele nunca vai errar. Quando nós vamos atrás da verdade, nós nunca vamos errar. Nós vamos sempre estar certo. E quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, como vem dizer lá em João 8, vem dizer o seguinte: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É uma pessoa, é Deus que é a verdade. Jesus, é Deus Filho, falou isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente estamos nesse caminho da verdade, nós não cometemos erros e nem falhas na educação. E é isso que é o nosso propósito. E quando nós conhecemos o que é errado, e nós escolhemos o certo, e nós vamos ir contra os pecados, que os pecados é que nos afasta de Deus, na verdade. E aí nós vamos o quê? Viver uma vida de santidade. Então é isso que nós devemos buscar aqui nessa missão, né? Bem, agora vamos falar um pouquinho que a gente pode falar aqui, mas eu queria partilhar com vocês o papel do pai. Como é importante o papel do pai na educação dos filhos, né? O pai é a cabeça da casa. Ele tem que ser o protetor, né? O provedor. É o que tem por dever ir buscar os recursos do sustento da casa. Esse é um dos papéis do pai, né? A mãe também é muito importante como igual ao pai. Não estou aqui menosprezando a mãe, estou falando apenas do pai nesse momento, né? O pai não é só um detalhe na família, na educação dos filhos. Infelizmente, hoje, em muitas casas, né, o pai é um simples detalhe, ele está ali à parte. Né? A mãe que assume todo a responsabilidade da educação dos filhos, né? O pai está ali, fala uma coisa ou outra, ele apenas fala, não, eu vou pagar, né? Ele se importa apenas com trazer esse sustento, mas não é, o pai tem uma voz ativa, ele tem uma importância, sim, na educação dos seus filhos, né? E esse tipo de pai é conhecido como pai presente, pai ausente, né? Por quê? Ele está presente de corpo, mas o seu papel de pai realmente ele não está fazendo, não está exercendo. Gente, isso aqui é muito, muito, muito grave na educação de um filho, na educação de uma criança, né? Claro, vale lembrar que às vezes tem mães que assumem muito esse papel do pai também, né? Ou mãe solteira e tudo mais. Isso é normal, isso acontece, claro, né? Mas algumas às vezes a mãe, ela assume esse papel do pai e não deixa o pai exercer. Isso também é muito prejudicial para a educação dos filhos, né? Ou seja, ela perde completamente, sai a autoridade daquele do pai junto aos seus filhos, né? E isso é ruim por quê? Porque quando a gente olha para o pai, ele tem que ser o que lidera a casa. Quando a gente fala em Deus, Deus é pai. Ele vai associar a figura do seu pai, a criança vai associar a figura do seu pai. Ah, então Deus para mim ele não me importa tanto comigo, né? Por quê? Porque o meu pai também não se importa comigo. Então, o pai presente, ele tem que fazer sim
parte da educação dos filhos, e é de suma importância a participação dele, né? E o pai é a lei dentro de casa. É ele que é responsável pelos principais não, né? A mãe, muitas das vezes, que vai passar a grande maioria do dia, vamos dizer, na educação dos filhos, junto, vai dizendo aquele não, vai educando, mas tem coisas que realmente é o papel do pai dar aquele não importante, né? Ah, vou dormir na casa do fulano de tal. O pai vai chegar, não, mas o não é porque ele sabe que realmente aquilo não é bom para o seu filho, né? É ele que tem que chegar e cortar certos tipos de atitude, porque o pai é a autoridade junto à educação do filho, né? O pai não é meramente um detalhe, né? Então ele é de suma importância o que a prestação que ele faz dentro de casa, né? O pai, ele tem que ser um bom guia, ele que tem que ser o caminho, né? E isso não quer dizer que não se deve dar um carinho pro, né? Que não, isso não quer dizer que não se deve dar um carinho e educar com firmeza os seus filhos, né? A gente deve educar com carinho, com firmeza, buscar esse equilíbrio. Por que que é perigoso os dois extremos, né? Tem muito isso, essa questão dos dois extremos. Por quê? Quando a gente protege demais, dá aqueles não, fica muito longe, distante do filho, ele vai pensar que o pai é carrasco, né? Que o pai é aquele que vai apenas, ele não se importa comigo, ele não me ama, ele vai ver dessa forma. E aquele pai que está ali apenas com carinho, tratando o filho apenas como se fosse um amiguinho, deixando tudo a Deus dará, naquele completo permissivismo, né? Deixando tudo, tudo pode, também isso é ruim, porque ele vai pensar que a vida é assim. Ah, eu posso fazer o que eu quero, todo mundo vai dar tudo para mim que quando eu precisar, eu vou ter tudo fácil na mão. Então, esse equilíbrio é importante buscar. Dar a educação com os filhos com firmeza e carinho. Ao mesmo tempo, nós temos que buscar esse equilíbrio. Inclusive, eu coloquei até aqui uma referência de um livro que é muito bom nesse sentido, carinho e firmeza com os filhos, né? Depois, no final nós vamos falar, né? Tem alguns livros de referência que a gente já pesquisa e tudo mais. Ah, tá aqui o livro aqui, ó, para vocês verem, ó, carinho e firmeza com os filhos, né? Mas no final nós vamos colocar, vai ter um ambiente virtual e tudo mais, onde nós vamos colocar mais fontes para vocês disponibilizar, e lá nós vamos botar o link certinho dos livros que nós vamos citar, e mais outros, porque são muitas referências, né? Mas esse livro em especial é buscar esse equilíbrio na educação dos filhos, tá? Não podemos carregar conosco os fracassos da criação dos nossos pais, né? Que foram ausentes, ou que foram grossos, ou aquele que abandonou lá. Por quê? É muito problemático quando nós pegamos essa referência, né? Se o pai teve uma dificuldade, né? Por quê? Quando nós pensamos assim, meu pai, ele era uma pessoa totalmente ausente na minha casa, ele me abandonou, ele era grosso, eu não vou ser nada disso que meu pai era. Eu vou ser o oposto. Então aí você cai o quê? Naquele só carinho, naquela bondade, só passa a mão na cabeça do filho, e isso vai educando ele para um mundo que não existe, onde tudo vai estar à mão, tudo vai estar pronto para ele, né? Então a boa educação requer um equilíbrio. E a outra questão também, meu pai foi ausente, foi coisa, eu sou igual a ele, eu vou agir igualzinho a ele. Tem muitas pessoas que hoje faz os mesmos erros dos pais, né? Porque não é de hoje que, não, que a sociedade está em crise em relação à educação. Não é de hoje, né? É de várias gerações. Então, muitas das vezes, os nossos pais também não tiveram isso. Não é culpa, não estou dizendo aqui que é culpa dos nossos pais, mas hoje nós temos talvez condição de mudar essa realidade, de buscar um outro conhecimento para que nós possamos fazer daqui para frente de forma diferente, né? E isso que é o mais importante. O meu pai foi ausente, mas nem por isso eu também tenho que ser, né? Aqui citando como exemplo, né? É muito importante achar esse equilíbrio realmente, né? E isso se requer
muito cuidado entre esse equilíbrio carinho com firmeza, tá certo? O pai presente, ausente, gente. Isso aqui é outra coisa muito grave, né? Igual eu já tinha falado anteriormente, né? É aquele pai que está ali apenas de corpo, mas as suas capacidades não são utilizadas para a criação dos seus filhos, né? É um pai omisso, um pai frio, ele não participa. Então, eu queria partilhar com vocês um vídeo para vocês verem como os filhos reparam nas ações nossas. E aqui não estou falando, ainda estou no papel do pai, vou falar da mãe, mas aqui serve para os dois. Infelizmente, hoje, essa realidade também tem chegado às mães. Quantas mães vocês têm estado dentro de casa que nem olha para o seu filho? Vive 24 horas segurando o celular, vendo série na Netflix, né? Apegadas às suas coisas, a novela, as coisas da vida, né? Então é importante a gente sim olhar para a criança e participar da educação dela. Tá certo? Eu vou passar um videozinho aqui rapidinho para vocês verem como os nossos filhos, as crianças em si, reparam na educação que eles estão tendo, nas referências como educação que eles têm. Tá certo? Tá saindo. Só um minutinho, gente, que tá saindo, não tá saindo o som. Só para a gente ajustar o som, a questão do som aqui, rapidinho. Não, agora botou de cá. Você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, o meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Então, como vocês veem, né? Você está me ensinando a viver, ainda que você não saiba.
Então, nós somos a referência para os nossos filhos. Mesmo que nós não pensamos que isso faça diferença, mas faz toda a diferença. Porque o pai, a mãe, aquelas pessoas que são a referência para as crianças, o comportamento delas, a criança observa, né? A forma que a educação é pela força da imitação. Ele vai imitar os nossos passos. E com a imitação dos filhos, ele vai gerar a repetição daquelas ações. E com as repetições, ele vai entender que aquilo é o correto, né? Então, que nós possamos pensar e meditar exatamente sobre isso, as nossas ações perante os nossos filhos. Bem, vamos entrar agora no papel da mãe, né? Uma outra coisa que eu queria indicar é um livro para os pais, né? Hoje em dia, infelizmente, tem tido uma crise no mundo da masculinidade, né? Hoje o homem não sabe o que é ser homem, né? Então eu queria indicar um livro, A Cura Restaurar para Masculino, né? Que é do padre Adriano Zandoná. Nós vamos botar mais informações lá no ambiente, mas o livro é esse, ó, né? Curar e restaurar o masculino. Então, isso aqui ajuda demais a pessoa a entender o que deve ser o papel de um pai. Vencer os medos, as inseguranças, as incertezas. Tá certo? Bem, vamos lá, vamos para o papel da mãe, né? Que a mãe também é muito, aliás, muito importante, e eu, como pai, posso dizer para você, a mãe é a mais importante figura dentro da casa. E nós vamos ver por quê. A mãe é o coração da casa, é o pescoço que dá direção a essa cabeça que é o homem, porque a cabeça não se mexe se o pescoço não se mexer. Então, a mulher, né, em si, a mãe, é ela que auxilia esse suporte para essa missão do pai, né? Ela que dá a vida à família, é a luz da educação dos filhos, né? É de igual prioridade os dois são muito importantes, né? Mas a parte da mãe, as iniciativas da condução de uma boa formação dos filhos, né? De uma boa educação. É a mãe que deve ser a acolhedora dos filhos, né? E é a mãe que organiza a casa, é ela que sabe os horários de todo mundo, é ela que sabe das consultas, dos deveres de casa, né? É ela que sabe onde está todas as coisas, o material da escola, as roupas e tudo mais, né? Então, é ela que sabe de toda a organização da casa, tudo o que parte da casa, né? Então, vendo aqui uma casa organizada, como eu falei, com o papel de uma boa mãe, ela faz toda a diferença para uma boa ordem na educação dos filhos, né? Nós precisamos, para ter uma boa educação, precisa de ordem, né? Uma ordem da organização da casa, uma ordem do tempo, né? Tem um horário de acordar, dormir, almoçar, né? Hoje as pessoas vivem à mercê totalmente do mundo totalmente desordenado, né? Então, eu preciso de uma ordem, saber quem é a figura do pai, a figura da mãe, quem é Deus, quem é meu catequista, quem é meu professor, para que, a partir disso, a criança também saiba qual é o seu papel, qual é o seu devido lugar, né? Um filho que cresce num ambiente de bagunça, né, também vai gerar essa bagunça nele. Uma vida desordenada, né, desorganizada, na verdade, né? E tem que ter muito cuidado, a mãe, um ponto que é muito importante aqui frisar, né? O cuidado com a superproteção, né? Traz sérias dificuldades para o amadurecimento da criança, né? Aquela mãe que muitas das vezes age da forma que, meu filho não sabe amarrar um calçado, com 8 anos a mãe ainda está amarrando o calçado do filho, né? Aquela mãe que, às vezes, o filho, com 16 anos ainda, está botando comida no prato para ele. E quando chega lá na frente, muitas das vezes nós nos questionamos por que meu filho não sabe fazer uma simples escolha de uma faculdade, né?
Ah, eu vi uma coisa muito grave em um local, para que eu vou continuar com essa amizade que só me leva às coisas ruins? Então, muitas das vezes, essa superproteção tira essa questão da autonomia, da decisão das crianças para escolher o certo, né? Deles crescerem, deles amadurecerem, na verdade, né? Para eles terem a capacidade de escolhas, né? E não conseguem tomar, né, com essa superproteção, eles não conseguem tomar suas próprias decisões. Por quê? Porque a mãe está sempre ali para decidir por ele, né? Então, nós não podemos criar filhos numa bolha, porque senão ele nunca vai conseguir sair de si para tomar suas próprias decisões na vida. Ele vai ter totalmente dificuldades em relação a isso, né? E isso não dá uma autonomia para que eles amadureçam, né? Ficar mimando demais o filho, né? É ruim, que mimar é quando faz as coisas no lugar da criança, da pessoa em si, né? Como eu já tinha falado, né? Vale lembrar uma coisa aqui, que, que tem o Lares estruturado. Eu fiz uma pesquisa, né, que foi até recente, foi feita nos Estados Unidos, né? O que acontece? Um capelão, né, que é aquele padre, né, que vai dar apoio, confessar, vai, enfim, fazer todo o seu trabalho, né, ministerial, junto com presos num presídio, né? E o que acontece? Estava chegando o Dia das Mães, que ele pensou? Ah, eu vou ajudar eles, né? Eu acho que é uma forma de ajudar eles, eu vou tentar ajudar eles a escrever uma carta para cada mãe, né? Acho que vai ser bem legal chegando nos Dias das Mães. Ele fez uma parceria com a gráfica e tudo mais, conseguiu vários papéis e tudo mais, deu para os presos, né? Num presídio específico, né? O que aconteceu? Todos escreveram as cartas para a mãe, entregaram, claro, aqueles que tinham mãe vivos ainda e tudo, né? Escreveram e tudo mais, ok, deram para a mãe, foi um sucesso, muitas mães gostaram e tudo mais. Depois do Dia das Mães, logo seguida, né, logo mais à frente, o que aconteceu? Chegou o Dia dos Pais. E quando chegou o Dia dos Pais, ele falou, poxa, a ideia na iniciativa do Dia das Mães foi legal, vamos fazer no Dia dos Pais. Ele fez a mesma coisa, orientou, passou os papéis para eles, foi a cartinha. Quando foi o dia de buscar essas cartas, sabe o que aconteceu? Nenhum preso escreveu uma carta. Não foi um, dois, não, é nenhum preso escreveu a carta. Por que nenhum preso escreveu a carta? Ele ficou intrigado, ele foi perguntar para eles. Por que vocês não escreveram? Sabe qual foi a resposta deles? A grande maioria respondeu o seguinte: eu não conheço meu pai. Um segundo grupo, né, que foi um pouco menos, respondeu o seguinte: eu conheço meu pai, mas eu não tenho nenhuma ligação com ele. Então, vocês olham o tamanho da gravidade disso. Diante desse cenário, o que ele fez? Ele foi buscar algumas fontes, algumas pessoas, para fazer uma pesquisa muito maior em torno disso, né? Qual foi a conclusão dessa pesquisa dele, né? A pesquisa dele, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu pulei um slide. Não, é que eu não botei aqui mesmo. Qual foi a conclusão da pesquisa dele? Vou falar para vocês aqui. O impacto de um pai de um lar sem um pai, né? 80% dos detentos daquela região que eles pesquisaram, né, não tinha nenhuma relação com o pai. 63% dos jovens de onde eles pesquisaram que cometeram suicídio não tinham pai. 90% das crianças de rua desses lares que eles vieram não tinham pai. 80% dos estupradores que se tornaram logo depois vieram de lares que não tinham um pai. 71% dos alunos que abandonaram a escola, os estudos, de alguma forma, vieram de lares sem um pai. 164, é isso mesmo, 164% maior a probabilidade de um filho de um lar sem pai de terem filhos precocemente. Ou seja, é uma criança imatura tendo outra criança.
92, olha só esse dado aqui, gente. Presta bem atenção. 92% dos divórcios, um dos dois, pelo menos um, ou até os dois, envolvidos no divórcio, vem de lares que não tinham pai. 88% dos jovens envolvidos em crimes, envolvendo incêndio, tacar fogo nas pessoas, de qualquer tipo desse crimes incendiários, vem de lares que não têm um pai. Né? E o que eu quero dizer com isso? Né? É o impacto que a ausência de nós pais causamos na vida de um filho. Nós temos a responsabilidade, sim, de ajudar nessa educação, de sairmos de si e irmos ao encontro dessa capacidade de ajudarmos eles a guiar nessa boa educação para ter um fim último, que é chegar à fé, que nós vamos falar mais à frente, tá certo? Então, é muito importante não ser um pai omisso. Você, pai, eu faço agora com que vocês pensem nisso, né? Não seja um pai omisso e nem um pai frio, porque isso vai impactar diretamente na vida dos seus filhos. Nós podemos, sim, ser algo diferente, mas esse recado aqui não é apenas para os pais, vale para mães. Muitas mães têm estado presentes, mas estão ausentes também. Está ali apenas de corpo, mas não prestam atenção em nossos filhos, né? Então, vamos lá. A força do exemplo, para vocês verem, né? Existe muitas das vezes, a gente escuta aquela história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Se os pais leem livros e mandam os filhos lerem, eles vão obedecer. Tá aqui um segredo muito fácil que as pessoas não entendem e falam assim: nossa, meu filho é tão desobediente. Será por que ele é desobediente? Você já parou para pensar? O que levou à desobediência? Vamos parar e pensar. Já nasceu alguma criança nessa face dessa terra que nasceu já desobediente? Ou ela nasceu obediente? Não. Por quê? Porque o caráter, a formação, a educação é construída ao longo da vida. Por isso a importância de nós exercermos a nossa autoridade. Nenhum filho nasce desobediente. É conforme o nosso comportamento diante das situações. Então, muitas das vezes, nós não entendemos certos tipos de comportamento dos filhos, mas porque nós, pais, levamos a esse tipo de comportamento, né? Aí, se os pais não xingam e pedem aos filhos não xinguem, eles vão obedecer, por exemplo, né? Mas por isso, por causa da coerência, né? Eu sou coerente com a minha vida, né? Já viu aquele pai que fala bem assim: meu filho não é bom beber, mas ele está todo final de semana bebendo. Você acha que o filho que olha isso, ele está vendo essa situação, ele não vai dar a devida autoridade ao pai, né? Então, as três, opa, pulei aqui. Então, a criança são criadas na força da imitação primeiro. Eles, até uma certa idade, até 7 anos, por exemplo, eles ainda não fazem uso da razão, né? Eles não pensam ainda, não meditam sobre aquilo, né? Eles não têm a capacidade de entender praticamente. Então, o que eles fazem? Eles agem por impulso, pelo que eles querem, e pela imitação dos pais e das referências que ele tem, né? Então, a primeira forma de educar nossos filhos, principalmente até essa idade, até os 7 anos que eu me referi aqui, é a força da imitação. Nós temos que ser exemplos nos atos. Não adianta você falar, filho, pega o brinquedo do chão, sendo que a casa é totalmente bagunçada. Não vai adiantar, ele não vai te obedecer. Então, nós precisamos ser coerentes no que nós estamos educando o filho. Se eu quero que o meu filho seja organizado, pois nós também devemos ser. Se eu quero que o meu filho reze, eu também preciso rezar. Eu preciso dar o bom exemplo ao meu filho, né? Então, no início, os pais fazem, e não adianta querer que os filhos rezem, né? Como eu acabei de falar, né? Então, nós precisamos ser
coerentes, né, nessas fases do aprendizado. Depois que eles começam a imitar, e quando chega a idade da razão, que é por volta de 6 a 7 anos, eles começam a ter um entendimento maior das coisas. É aquela idade que eles começam a falar assim: pai, por que isso? Mãe, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Porque ele está começando a adquirir uma capacidade de raciocinar porquê das coisas, né? E nessa idade, ele vai exercer as coisas pela força da repetição. Então, aquilo que ele já imitava, repetitivamente, ele vai adquirindo, fazendo os seus atos. Quando chegar um pouco mais para frente, quando ele chegar à sua maturidade, um pouco maior, lá por volta de 10, 11 anos, que a criança já tem uma certa maturidade, ele vai entender completamente que aquele ato que ele fazia, né, é bom, ou que é errado, mas aí ele vai adquirir realmente aquela ação, né? Então, esses 3 pontos da educação, a força da imitação, a força da repetição e depois da interiorização, que é onde ele faz realmente o uso dos seus atos, né? Aí aqui vem muito isso, para comprovar o que eu estou dizendo. Eu queria mostrar para vocês um método que eu achei super bacana quando eu descobri isso. É chamado método OIA. O que significa OIA? OIA, OIA. Vamos prestar atenção. A prestar atenção em quem? Nos filhos. O O vem de observar. Gente, observar é diferente de ver. Vocês já viram aquela frase bem assim? Oi, fulano, você está vendo o nosso... Não, eu estou vendo sim. Mas está aqui, ó, com o celular na mão, está olhando outra coisa, está olhando a televisão, está olhando coisa. Será mesmo? Você está vendo o seu filho? Observar é diferente de ver. É ver com atenção, com detalhe, né? Precisamos desenvolver esse olhar com atenção para dedicarmos corretamente o que eles precisam para poder guiar ele. Muitas das vezes ele tem uma dúvida simples e nós, por nossas falhas de não observar os nossos filhos, nós não conseguimos entender o que ele está querendo dizer. E por isso nós não conseguimos guiar ele corretamente, né? Quer ver a prova como a gente não observa as coisas? Né? Por exemplo, vamos pensar aqui a nota de dinheiro. Vamos pensar rapidamente. A nota de R$ 2. Qual é o animal que tem na nota de 2? É uma tartaruga marinha. Não precisa sair correndo aí não que eu vou falar para vocês. Só para vocês meditarem, para a gente ver como a gente não observa com detalhe as coisas. A nota de 5 é uma garça. Eu acho que você acertou. Né? A nota de 10 é uma arara vermelha, correto? A nota de 20 é um macaco, um mico-leão dourado, né? E a nota de 50 é uma onça? E a nota de 100 é um peixe. Beleza. O que eu quis dizer com isso? Essas informações você já tinha. Quem vê, consegue ver isso. Qualquer pessoa que vê as coisas, vê isso. Agora, vamos ver se nós temos a capacidade desenvolvida de observar. Na nota de 2, são quantas tartarugas que tem na nota de 2? Quantas vezes nós pegamos na nota de 2? Pois eu vou dizer para você, não precisa sair correndo, não. São 3 tartarugas na nota de 2. Né? Na nota de 5, você já viu qual é o tipo de passarinho que tem lá? Tem escrito na nota assim, ó, garça. Tem escrito. Num outro momento você pode pegar a nota de 5, você observa. Tem escrito garça. Né? Na nota de 50, muitos falaram, é uma onça. Tem certeza? É uma onça? É uma jaguatirica? É uma onça pintada ou é uma onça parda? É uma onça pintada, né? E na nota de 100, é um peixe que está lá, ok. Mas qual é o peixe? Tem escrito também lá. Lá na nota. Depois, um dia, se você tiver oportunidade, tá muito difícil eu pegar a nota de 100, mas se tiver oportunidade, olha lá, tá escrito. Garoupa é o nome do peixe que está lá. Tá vendo como a gente não observa as coisas com detalhe? Né? O que eu quero dizer com tudo isso é que nós precisamos observar nossas crianças para que nós possamos tomar melhor as nossas decisões. Calma aí, só um... saiu o vídeo aqui. Então, a gente precisa tomar essas decisões de observar as crianças em si, né? A gente não pode tomar decisões apenas... Nós não podemos tomar as nossas decisões... Só um minutinho, gente. Calma aí que a minha câmera desligou.
Tá só desligando. Só um minutinho que vamos ter que reiniciar aqui a apresentação rapidinho, só para ver por que a câmera não está apresentando aqui. Bem, como eu estava dizendo para vocês, a questão da gente observar a criança. Por que é importante observar a criança? Para nós podermos interpretar de forma correta e entender aquilo que a gente observou, analisar, para nós tomarmos uma melhor decisão. Isso que vem do método OIA, que é observar, interpretar, e depois que eu interpreto e entendo bem, só aí depois que eu vou agir. Quer ver um exemplo simples? Uma vez que eu vi uma reportagem de uma criança que estava correndo, caiu, e ela ralou o joelho. Ok, o pai falou, não, ralou o joelho, só um cortezinho, depois botou um band-aid. Ok, sem nenhum problema. Mas como ele não observou bem, para ele depois poder interpretar aquilo e poder agir, o que aconteceu? Dentro tinha um pedaço de caco de vidro no joelho da criança. O que aconteceu? Infeccionou. Depois de algum tempo, a criança chorando e tudo mais, e ele não dando a devida atenção, a devida observação, o que aconteceu com a criança? Ficou infeccionado o joelho dela, e ela teve que amputar a perna por conta disso. Um descaso pela observação de um pai amputou a perna de um filho. E isso é muito sério, né? Então, para a gente tomar as ações corretas, nós precisamos observar bem, interpretar aquilo que foi observado e agir. Por que o filho dá uma birra? Por que a criança chora? Quantas mães hoje que não têm, às vezes, a devida paciência para com o filho? Muitas das vezes é porque ela não sabe por que ele está chorando, não sabe por que ele está gritando, não sabe por que ele está dando uma verdadeira birra. Eu convido a você fazer isso. Faça esse esforço. E tente colocar isso, você que é pai, ou mesmo que você não é pai, que você tem um sobrinho, que você ajuda na educação de alguém, tenta fazer esse método para vocês verem em pouco tempo como é que a diferença que é a relação como as crianças vai reagir à sua forma de agir. Observa o que ela está querendo dizer. Observa o que ela está fazendo. Observa o choro dela, o porquê pode ser. E só aí, depois você tira uma interpretação disso, e a partir dessa interpretação, você possa agir de forma correta. Tá certo? Vou falar só de mais um ponto aqui, para a gente fazer um breve intervalo, rapidinho, beleza? Mas aqui é uma coisa rápida. O autoconhecimento dos filhos. E isso é de suma importância. Por quê? O autoconhecimento dos filhos levam o seu real propósito à vida, né? É sempre refaz as experiências de ver o que está se evoluindo, né? Das suas principais características e qualidades e ver as correções que tem que ser feito nos defeitos, né? Para alimentar uma capacidade de entendimento e que ele reconheça o que ele é. Então, isso é muito importante para ele saber quais é as qualidades dele, né? Nós ajudarmos ele a se conhecer, essa criança, né? Para ele ver quais as suas qualidades e seus defeitos, né? Como faz isso, né? Listando para ele de forma simples, né? Diante disso, falando quais as suas características, suas principais características, qualidades, suas virtudes, né? Ah, você viu, meu filho? Nossa, como você é alegre, você é esforçado, você é amável, você é carinhoso, né? E assim por diante, né? Agora, na hora de você chamar a atenção dos defeitos, são chamados para fazer uma reflexão, mas sendo sincera, mas com carinho, né? Então, que a gente possamos fazer eles pensar e fazer uma autoavaliação deles mesmos, né? Nossa, você percebe que às vezes você é muito chato com todo mundo, né? Às vezes você, né, faz alguma coisa que não é muito legal, faz isso, aquilo, não é muito legal isso. Você já percebeu? Né? Você já viu que quando acontece tal fato, de tal forma, você fica de mau humor com todo mundo? E assim por diante, né? Então, eu vou deixar aqui nesse primeiro momento para vocês uma reflexão. Tentem fazer
Um diário familiar. Você que vive já hoje numa família, e mesmo você que ainda não tenha, né, quando você iniciar, inicia com essa prática, faz um diário familiar. E lá você anota os principais pontos da educação dos filhos, quais as suas dificuldades, ele está se comportando assim, agindo assim, ele é bem nessas características, e vai anotando ao longo do tempo. Né? E aí depois, o que, que você pode fazer? E puxar lá do início e ver o histórico da evolução do seu filho, né? Através do método que eu acabei de falar, do método OIA e tudo mais, a gente vai transformando essa questão da realidade dessa educação dos nossos filhos, né? Uma coisa que é muito legal frisar, as refeições da família é muito importante, se possível, sempre fazer em união, em família, todos em volta de uma mesa, né? Sempre que possível, isso é muito importante, faz toda a diferença na educação do filho. Né? Fazer as refeições todos unidos em volta de uma mesa, ou o que quer que seja ali no ambiente, sem celular, sem TV, sem nada, apenas todos comendo juntos, almoçando, jantando juntos e conversando, se debatendo, construindo ideias, se conhecendo mais. Nossa, meu filho, o que que você achou disso? Como foi o seu dia de aula hoje? Não, no meu trabalho foi assim, assado. Isso faz toda a diferença na educação de um filho, tá certo? Então, vamos fazer um breve intervalo, né, até para vocês esticar as pernas, tomar uma água e tudo mais. E logo mais a gente volta e vamos dar continuidade aqui no aulão Educação dos Filhos na Fé. Tá certo? Vamos entrar agora num outro ponto, gente, que agora esse é muito crucial para a vida de hoje em dia, né? Muitas das vezes nós temos perdendo o real sentido da vida para nossas crianças, para a educação dos nossos filhos. É o chamado telas, computadores, tablets, celulares. A dependência dessas telas, né? No início é legal, é bacana. Olha o que o filho está rindo pro celular, né? A minha filha de 10 meses, quando você coloca um celular na frente dela, né, ela fica rindo, fica alegre, fica eufórica. Né? Acredito eu que a grande maioria das crianças é assim, né? Olha, ele pulou, ele interagiu com um desenho, né? Ele está dançando e tudo mais, né? Mas com o tempo, os pais passam a perceber, né, que aquele alívio imediato que é para os pais, vale frisar muito isso, né? Mãe do céu, tô com vontade de fazer cocô. Só um minutinho, gente, tem alguém com áudio aberto, só para a gente detectar aqui. Beleza, fechou. Vamos lá. Então, o que que acontece? Às vezes os pais utilizam esse recurso para um alívio para eles, né? Mas esse alívio é apenas para os pais. Sabe por quê? Porque nós não acabamos resolvendo os problemas dos nossos filhos, né? Às vezes o filho está chorando com birra e você vai dar um celular para ele. Isso não vai resolver nada. Aliás, vou falar mais ainda. Você vai criar um outro problema, que é uma futura dependência às telas, né? Pois as crianças e adolescentes, né, eles não têm uma medida. Se o pai não der uma medida, as crianças e adolescentes eles não têm uma medida, sabe por quê? Porque aquilo causa prazeres, né? Gostos àquela criança, né? E eles não são educados para isso muitas das vezes, né? Então, nessas etapas, os pais têm que, sim que dar o limite, impor um limite, né? Dar a justa medida, uma dosagem, né? Os smartphones, TV, o tablet, né? Nunca é a solução para um tédio, para uma birra, para uma desordem. Um excesso de uso dos eletrônicos vem crescendo muito exponencialmente, né? Com o passar do tempo, pois nós, os pais, não queremos esforçar para dar uma devida atenção aos filhos. O celular não é para o filho. O desenho animado na TV não é para o filho, é para o pai, para aliviar o choro da criança, para que ela possa deixar eu fazer as minhas coisas. Veja como aqui nós estamos um sutil diferença entre eu vou entreter meu filho
para apenas um egoísmo pessoal, né? Uma satisfação pessoal. Eu preciso fazer minhas coisas, né? Então, é muito importante a não exposição das crianças às telas. Eles geram diversos problemas. E aqui eu vou listar alguns que, infelizmente, eu tenho que falar para vocês. O uso das telas tem causado muitos distúrbios nas crianças de hoje em dia, né? Então, vamos lá. Alguns que eu conseguiria apontar para vocês. O descontrole, desorganização mental, irritabilidade, falta de empatia, desinteresse por tudo, menos as telas. Distúrbios no sono, dificuldades para se alimentar, baixo nível de capacidade de aprendizagem, tristeza, preguiça, moleza, imediatismo, tudo tá fácil, na ponta do dedo, rápido, fácil, enquanto na verdade a vida real é lenta, não é tão colorida como os desenhos, né? Então, aquilo, a vida, acaba não dando prazer para ele. O que dá prazer é assistir a tela, é jogar o videogame, é ficar mexendo, assistindo o desenho. Isso vai dar prazer e vai causando dependência nos filhos, né? Vai causar um déficit de expressão oral, a criança começa a ter uma certa dificuldade na pronúncia, né? Principalmente aquelas que ainda nem começaram a falar. Um próprio exemplo eu posso dar para vocês, a minha própria filha. Até mais ou menos por volta de 1 ano e 2 meses, né? Hoje ela tem 2 anos e 6 meses, mas por volta até de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ela assistia bastante desenhos, né? Graças a Deus, nós passávamos desenhos também de qualidade, não era qualquer desenho, né? Mas mesmo com os dos desenhos, aquela velocidade, aqueles muitas cores, né? Aquelas mudanças de frames que chama, né? No modo técnico da coisa em si, aquelas mudanças de cor. Observa bem os desenhos que passam hoje em dia. Olha para o fundo do desenho. Passa do amarelo para o azul, para o vermelho, para o verde, para o laranja, para o roxo, rapidamente. E isso vai estimulando o cérebro da criança. Ela acaba vivendo em um outro ritmo no qual não é o do mundo real, né? E causa um déficit de concentração. O seu filho está com dificuldade de aprender na escola, está com tudo mais. Presta atenção se ele não está jogando muito videogame. Presta atenção se ele não está ficando mais de 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas, 6 horas, 10, 7 horas por dia com o uso do celular, no videogame, numa TV, no computador, né? Ansiedade. Crianças, 5, 6 anos, 7 anos. As estatísticas, infelizmente, eu não consegui um dado mais real, mas quando eu estava pesquisando, eu li no livro, né? Eu não me lembrei qual é o livro bem, mas mostra que tem crescido exponencialmente. Muito criança com 5 anos com depressão, gente, com crise de ansiedade. Entende? Dificuldades para se socializar. Observa bem uma criança que você conhece, que faz o uso de telas, né? Pode ser a idade que for, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 8, 10 anos, até um adolescente, 14 anos. Vê se ele se socializa com as pessoas. O mundo dele é a tela. Ali é outra realidade. Ele vive fora do mundo real, né? Eles são totalmente impulsivos, né? Ele age só por impulso, eles perdem a capacidade do raciocínio, porque eles querem tudo fácil, rápido e prático, né? Aí você vem falar para mim, você que é pai, ah, mas hoje em dia não tem como educar meus filhos sem tela. Pois eu vou te falar que tem sim. Sabe por quê? Lá em casa é um exemplo disso, né? Minha televisão está até com problema, já tem uns 4 meses, e sinceramente não tem feito falta. Não tem feito falta. Sabe por quê? Muitas das vezes nós não queremos abrir mão das nossas vontades. Abrir mão do meu futebol, abrir mão do meu videogame, abrir mão da minha novela, da minha série, para dar atenção para a criança. Lembra do método Oya? O que eu falei? É observar. Às vezes, assim como o vídeo que nós passamos, o filho só quer atenção. Quantas vezes a minha própria filha chega para mim, eu olhando para ela, ela chorando, ela não queria nada. Ela só queria que eu parasse e eu olhasse nos olhos dela. E eu via, é quase que instantâneo ela se acalmar.
É muito interessante. Faça essa experiência. Procure começar a fazer essa experiência. Olha nos olhos do seu filho, abaixa e olha nos olhos dele. Observa a ação dele. Vocês vão ver uma completa diferença. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Né? Os eletrônicos nunca darão às crianças um ensino que seja pelo menos o tipo de educação fundamental, né? Muitas pessoas falam, mas ele desenvolve com um videogame, com um desenho, ele fica brincando, fica rolando. Ok, algumas coisas, mas o prejuízo é muito maior. O prejuízo é muito maior. E eu trouxe diversos livros, né? Infelizmente aqui nós não estamos com tempo, mas mais para frente eles vão falar do mural que nós vamos ter e tudo mais. Eu vou botar diversas referências de livros que falam sobre isso. Só um minutinho, deixa eu pegar um aqui. Esse aqui, ó, né? Esse aqui em específico eu gosto, é muito interessante vocês depois dar uma pesquisada e ler, né? É assim, ó, 10 maneiras de destruir a humanidade do meu filho. E olha só o quanto de páginas. Então, vale muito a pena a gente pesquisar e entender, e nós buscarmos uma boa educação para os nossos filhos, né? Então, o que acontece? Nós, pais, tem sido negligentes nessa questão, né? Andar distraídos, né, em relação à educação dos filhos. E é muito importante a gente sair do nosso comodismo para ir buscarmos alternativas para a educação dos filhos. Como, por exemplo, eu coloquei aqui atividades no dia sem tela, né? Fazer um esporte, jogar uma bola, vai praticar, andar de bicicleta com o filho. Isso é muito interessante. Esses dias eu ouvi uma coisa muito engraçada, né? É engraçado agora, né? Mas o que acontece? Um filho, né? Uma criança de 10 anos, né? Desobedeceu o pai e tudo mais. E ele tem uma bicicleta, a criança, né? Sabe o que o pai falou pro filho? Engraçado, ele falou assim: você hoje está de castigo. Você vai andar de bicicleta no seu condomínio, aqui dentro do condomínio, lá de baixo até aqui em cima. Sabe qual foi a reação da criança? Não, pai, andar de bicicleta não, por favor, andar de bicicleta não. Você vai andar de bicicleta lá do início do condomínio até aqui. Na minha época que eu fui educado, se meu pai falasse para mim andar de bicicleta, eu ia soltar fogo, né? Né? Por quê? Porque as crianças estão presas dentro do seu mundo. Estão presas dentro desse universo da tela, né? Brincadeiras ao ar livre, andar de bicicleta, jogo de tabuleiro, leitura, cozinhar, pintar, recortar, colar, né? Fazer circuitos, gincanas, né? É bacana se tiver 2, 3 irmãos, fazer gincana entre eles, né? Brincadeiras e tudo mais, fazer acampamento dentro da própria casa, né? Fazer um karaokê, uma dança, né? Ver fotos antigas, contar história, contar piada, tá vendo? Tem um monte de alternativas que nós podemos fazer, mas muitas das vezes nós somos agarrados ao nosso comodismo e nós não queremos sair das nossas práticas, né? Que é muito mais fácil eu ficar assistindo futebol, é muito mais fácil eu ficar assistindo minha série do Netflix, é muito mais fácil eu ficar proseando, papeando, né, no WhatsApp. É muito mais fácil eu ficar vendo a vida dos outros no Instagram do que a gente sair de si e pegar os nossos filhos e falar, vamos jogar uma bola, filho. Vamos andar de bicicleta, minha filha. Né? Legal, lá em casa, até atualmente, eu botei um balanço lá em casa. É um balanço. Coisa simples, comprei na internet. Sabe, foi quanto? Foi R$ 32. Um balanço. Cara, você não sabe a alegria que minhas filhas têm em balançar nesse balancinho. Né? Como ela mesma fala. Vai balançar, balancinho, balançar, balancinho. E eu acho muito bonito isso. Né? Eu quero balançar no balancinho. Tá vendo uma atitude simples? E, eu preciso de coisas caras. Não, eu só preciso de um cuidado, de olhar para o filho e entender realmente a sua necessidade, né? Então, vamos lá. O que nós precisamos entender realmente na educação? Esse é o ponto crucial agora. Agora, presta atenção. Você está com o celular, está olhando para o outro lado, você está assistindo outra coisa, você está distraído por algum momento, larga o que você está fazendo e presta atenção só nesse ponto aqui. Se você entender o ponto que eu vou falar aqui agora, para mim eu já ganhei minha noite. Beleza? Vamos lá. Autonomia que gera liberdade, que gera responsabilidade. Precisamos educar nossos filhos para a verdadeira liberdade. E o que é a liberdade? Né? Liberdade é a capacidade de eu escolher os melhores meios
mais adequado para me realizar como ser humano. O que isso quer dizer? Eu tenho a forma correta de escolher aquilo que vai me deixar feliz de verdade com o filho. Aquilo que o filho vai ser feliz verdadeiramente. Porque hoje as pessoas têm vivido uma felicidade falsa. É ter dinheiro, é ter muito brinquedo, é jogar videogame, né? É ter muito prazer, comer muito sorvete, o adolescente lá ficar em festa, bebedeira. É isso que é ser a felicidade, infelizmente, hoje em dia. Mas isso não é a felicidade verdadeira, né? Então, eu deixo aqui para vocês uma recomendação. Nós vamos botar lá também, vai ter um painel bem bacana, com todas as referências do que eu estou falando aqui para vocês. Mas, diante disso, um filme que eu vou recomendar que vocês vai ser muito bacana nesse sentido aqui. Chama-se Na Natureza Selvagem. Inclusive, nós vamos colocar lá o link. Esse vídeo tem no YouTube, né? Ah, é onde eu não sei baixar, não tem. Coloca no YouTube. Na Natureza Selvagem. Vocês vão ver que é uma coisa bem bacana. Beleza? Então, vamos dar passos práticos. O que é autonomia para gerar liberdade, para gerar a responsabilidade. Vamos lá. Crianças de 0 a 5 anos. Ela precisa ir ganhando autonomia, né? Comer sozinha, guardar os pratos, aqueles pratos que come, né? O copo que bebe, guardar, jogar coisas no lixo, arrumar os brinquedos, né? Se vestir sozinho, guardar as roupas no armário e assim por diante, né? E por que dessas coisas, né? É porque dessa autonomia que se desenvolve da criança, né? Senão, ela sempre vai ficar esperando a mãe ou o pai fazer algo para ela, né? Então, se o pai faz tudo, a mãe faz tudo, a criança não vai se desenvolver nunca, ela nunca vai aprender a fazer o que realmente tem que fazer, né? E isso é importante para ir ela ganhando a capacidade de escolher as coisas, de pensar e ganhando confiança em si mesma. Ela é capaz de fazer, né? Minha filha de 2 anos, por exemplo, hoje ela come sozinha, né? Eu, Leonardo, partilhando com vocês, antes de eu começar a estudar essas coisas, eu, sinceramente, eu não achava que fosse capaz. Eu achava que era a partir dos 8, 9 anos que a criança ia começar a comer sozinha. Pois hoje eu fico admirado realmente como ela tem a capacidade, com 2 anos, 2 anos e meio, né? Na verdade já tem algum tempinho já, mas que ela faz isso, ela come sozinha. Hoje ela já guarda o próprio prato na pia. Ela leva o próprio copo que ela bebe água para a pia, né? Ela já joga fora a fralda que ela usava, né? Que nós estamos no processo de desfraude, enfim, aí outras coisas, né? Mas essa autonomia no qual eu estou falando aqui, é isso que vai gerando confiança nos filhos, né? Mas ele vai errar? Sim, vai errar com toda certeza. Uma hora ele vai cair o copo, uma hora vai cair o prato, né? Uma hora vai deixar o brinquedo desarrumado, uma hora vai dar errado. E é aí que nós, pais, temos um papel de quê? De supervisionar essas atividades e fazer aplicar a correção correta, né? Entendeu? Então, isso é importante, né? Aí, vamos lá, de 6, 7 anos a 11, o que acontece? A criança já vai ganhar uma racionalidade, né? Ela já tem a capacidade de raciocinar as coisas, de ter um pensamento, de usar a razão. Então, você vê que é aquela fase que ele começa a perguntar tudo. Pai, por que isso? Por que aquilo? Mãe, por que isso? Nossa, mas isso é assim, por quê? E tudo mais, né? Com certeza, alguns pais que já passou talvez por essa fase vai se lembrar disso, né? E eles, nessa fase, já pode o quê? Lavar uma louça, lavar um banheiro, arrumar um quintal, arrumar sua própria cama, calçar e se vestir sozinho, né? É aqui que pode iniciar um processo de liberdade aos poucos e dando a liberdade para ele escolher, né, sozinho o que ele vai fazer aquilo, né? Já tem a capacidade de julgamento, reflexão, aumentando assim sua liberdade dirigida. Por que é dirigida? Porque o pai ainda tem que ser presente, né? Você vai direcionando para onde ele tem que ir. Lembra o que é educação? É dar boa direção, é guiar nos caminhos.
Então, você vai começando a dar essa liberdade, né? Deixar ele escolher e iniciar um esporte, por exemplo, escolher uma roupa, escolher um filme para ele assistir. Claro que, por isso que eu falo, liberdade dirigida, você tem que estar ali ligado. Ah, eu quero assistir um desenho X. Ok, esse desenho aí é bacana e tudo mais. Então, é isso, é dar essa liberdade. Ele escolher um instrumento que ele toca, né? Isso vai estimulando o que? Os dons, as suas aptidões, né? Não podemos prender eles, né? Por medo, por insegurança. Não sei como vai ser lá, né? A gente começa a pensar essas coisas. Nossa, mas eu não sei como é que vai ser lá, se ele vai fazer a natação lá, ele vai lá, quem é que está com ele e tudo mais. Não podemos educar os nossos filhos numa bolha, porque aí nós vamos limitar as capacidades dele, né? Essas são as famosas mães protetoras, como nós já tínhamos falado antes, né? Com isso, ele vai aprendendo a realizar suas escolhas e se preparar, e se preparar para a vida, para assumir as suas escolhas e suas futuras responsabilidades, né? Então, tá vendo que aquele ato simples dele comer sozinho e tudo mais, vai dando essa autonomia para ele. Com o tempo, ele vai ganhando essa liberdade de fazer coisas maiores e para aí depois, a partir dos 11 anos a 14 anos, mais ou menos, né? Claro que cada um tem um processo de maturidade e tudo mais, mas se a gente vai guiando nossos filhos da forma correta, ele vai amadurecendo, vai aprendendo as coisas, vai se desenvolvendo a capacidade de pensar, de escolher, de agir, tudo buscando o fim último, que é Deus, né? Já tem com 11 anos a capacidade de organizar os seus próprios horários, né, dos seus estudos, determinar, vou estudar a matemática, porque na matemática eu estou pior e tudo mais. A partir dessa idade, a mãe, o pai, já nem deveria, olha só isso aqui, já nem deveria dar palpite sequer na vida dos estudos do filho. Com 11 anos, o filho já tem a capacidade, a maturidade, pelo menos deveria, na boa educação, ter essa maturidade de escolher o que vai estudar, de ver, nossa, eu não entendi aquela matéria de português, eu preciso, né, dar um ênfase nessa parte aqui e tudo mais, né? Então, aqui ele já assume total autonomia sobre as suas atividades, né? E com uma certa liberdade. O pai tem que estar ali, lembrando, a essa idade ainda tem que estar ali, até uns 11, 12, 13, até uns 14 anos, tem que estar sempre observando o que o filho está fazendo, né? Mas ele já vai por si só tomando as suas devidas escolhas e que já vai gerando a responsabilidade nele. Já faz uma lista de compra, já vai ao supermercado realizar as compras pontuais. Ah, vou lá no mercado comprar um sabão, um sabonete, um papel higiênico, um café, enfim, né? Já consegue ir na padaria comprar um pão, já anda de ônibus sozinho, né? Então, olha só isso aqui. Não é isso que é a realidade do mundo de hoje. Uma criança de 11 anos, para vocês e pensam, uma criança de 11 anos que vocês conhecem, nessa faixa de idade, de 10 até uns 14 anos, vocês acham que essa criança que vocês acabaram de pensar, ela tem a capacidade de andar de ônibus sozinha? Eu sei que a resposta da grande maioria vai dizer que não. Por quê? É exatamente isso. Não está sendo criado nessa certa autonomia para gerar essa liberdade, que é aqui nesse ponto que eu quero chegar. Com 15 e 16 anos, ele já tem total autonomia para fazer de tudo. E aí vai sendo construída a sua total liberdade, ou desculpa, total responsabilidade. Aí onde vem aquela maturidade, ele está sendo maduro para assumir as suas responsabilidades de fato. Com 15 anos, 16 anos, o filho já deveria saber, eu vou cursar medicina. Eu vou cursar matemática. Nada contra, viu, gente? A matemática, né? Eu sou da área de exatas, então a gente tem que fazer uma propaganda da matemática também. Eu vou fazer sistema de informação, eu vou fazer enfermagem, eu vou fazer advocacia. Enfim, com essa idade, eles já deveriam ter a maturidade de tomar suas próprias escolhas e suas decisões. E com isso, com a sua responsabilidade, depois tomar sobre si as consequências dos seus atos, né? Agora, pare e pensa. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem o Enem que fala assim, eu não sei o que eu vou cursar? Quantos
que nós já ouvimos falar sobre isso. Então, veja como o mundo de hoje em dia está carente de uma verdadeira educação, de uma boa educação de verdade, né? É nessa fase que já tem que assumir as próprias responsabilidades e consequências dos seus atos, né? Não deixando apenas na libertinagem. Gente, não podemos confundir liberdade com libertinagem. Né? Ah, então faz o que você quiser, você vive para lá e eu não sei mais de nada. Não é isso. Liberdade é diferente de libertinagem, tá certo? Que são fazer os seus atos, né, para assumir as suas consequências, né? Pode ver que, por exemplo, tem países com 15, 16 anos, já pode tirar carteira, já pode votar aqui no Brasil mesmo, né? Já com autorização dos pais, né? Já pode, né, votar e tudo mais. Quer dizer, com 16 anos, votar é opcional, se eu não me engano, né? Mas com 16 anos também já pode tirar carteira e tudo mais. Então, tá vendo o tamanho que deveria ser maduro, mas os filhos não têm sido, né? Por quê? Porque tem sido criados nessa bolha, não tem sido criado para uma verdadeira liberdade, né? E isso falta muito no mundo de hoje em dia, né? E aqui eu queria indicar um outro filme para vocês, né? O final de semana vai ser cheio de opções para vocês assistirem em família, tá? É muito importante vocês assistirem em família. Por quê? Porque o filme é para a família, tá certo? O filme chama Os Escritores da Liberdade. Cara, um filme sensacional. Um filme sensacional para você assistir com seu filho de 6, 8, 10 anos, principalmente nessa fase de 8, de 10, até os adolescentes de 15, 16 anos. Né? Por quê? Porque é uma professora que entra numa escola totalmente desordenada nesse mundo de hoje, mas ela, com a capacidade dela de amar verdadeiramente e se doar aos outros, ela vai conquistando um a a um, até ela transformar. Gente, é transformar a escola em uma outra realidade. O filme é sensacional, vale muito a pena. Nós vamos deixar o link para vocês, nós vamos falar, né, no final, né, a questão disso, de publicar essas questões lá no mural, beleza? Gente, mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, realmente o que é o que eu estou falando. A autonomia que gera liberdade, que gera a responsabilidade. Vou passar esse videozinho aqui para vocês. Prestem atenção no que está sendo falado no vídeo. Vamos lá. Ah, falaram aqui que não está compartilhado com áudio. Só um minutinho, vamos partilhar de novo. Vamos ver se agora vai sair. Vamos lá. O seu filho só será feliz quando entender o conceito profundo do amor. Amar alguém é dar-se, é doar-se, é comprometer-se. As pessoas acham que amar é sentir prazer, é sentir consolo, é sentir carinho. Então, a mãe tem que desmascarar que esse tipo de amor é falso. É uma forma disfarçada de egoísmo. E se você educa seu filho dando-lhe todos esses consolos, todos esses prazeres, todos esses caprichos, seu filho vai achar que ser feliz é ter esse prazer que não é suficiente. Ele tem que descobrir o outro, que é muito mais profundo, muito mais elevado, que no fundo é o que todo mundo quer. Mas qual é o preço que você tem que pagar por esse tipo de amor? A entrega, o sacrifício, a doação, que o nosso egoísmo não quer fazer. Então, se você educar a criança desde pequeno no verdadeiro amor, ela vai descobrir sozinho os verdadeiros valores da vida. Então, vocês veem aqui, educar para descobrir os verdadeiros valores da vida. A vida não é feita só de prazeres, só de gostos, só daquilo que eu quero. Quando o filho é educado assim, lá na frente ele vai perceber, eu não sou verdadeiramente feliz. E é aí que vai entrar os comportamentos totalmente desordenados do mundo de hoje, né? Que aqui não vai caber a gente abordar isso, né? Que nós já estamos com um horário bem avançado. Mas nós temos que educar para ele verdadeiramente viver o verdadeiro amor. E isso exige de nós o quê? O sacrifício, a doação, né? E muitas vezes de nós somos apegados ao nosso egoísmo, né? Nós não queremos sair de si para observar os nossos filhos, para fazer uma atividade com ele, né? Então nós precisamos vencer esse egoísmo em nós para nós proporcionar o verdadeiro amor para os nossos filhos. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. O aulão, a proposta nossa é a educação dos filhos na fé.
Até no momento, nós falamos só sobre educação. Perceberam? Eu só falei sobre educação. O que é educação, como educar, como dar uma autonomia aos filhos, que isso pode ser melhor, que assim as formas. Mas o nosso principal propósito é nós levarmos o nosso filho para a fé, que através da fé nós vamos conhecer a verdade. E quem é a verdade? É Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então vamos lá. O que que vem dizer na Sagrada Escritura sobre a fé? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos o mundo que foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível, né? Ou seja, nós cremos, né, nós temos a verdadeira fé de que tudo aquilo que nós estamos vendo, tudo aquilo foi criado por Deus. Veio de uma origem, veio de um lugar. E se nós viemos de lá, assim como nós devemos retornar para lá. E isso é viver a verdadeira fé, né? Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino coloca o seguinte, né? Nos dar 3 passos da boa educação para a fé: contemplar a verdade, apoiar, apontar o erro e ordenar todas as coisas, né? Bem, os Então, calma aí, deixa eu voltar aqui que eu esqueci uma parte, né? Então, o que que quer dizer isso, né? O que que quer dizer contemplar a fé, né? Lá em João 14,6 vem dizer, né? Como eu já disse várias vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Lá em João 18,37 vem dizer, é para isso que vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Ou seja, educar para direção da verdadeira verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus, é Ele que é a verdade. Então, essa é a direção que nós temos que caminhar. Lembra lá do começo que eu falei? O que, que é que nós temos que nos tornar? Um bom educador. E para isso nós temos que fazer o que? O nosso papel? Guiar. Guiar para onde? Para um caminho correto. E qual é o caminho? É Deus. Essa é a nossa finalidade última. Não existe razão se a gente dar uma boa educação para os nossos filhos se não for levar eles a Deus. Assim como nós também devemos ir a Ele, né? E o que que seria apontar os erros, né? Se sei o que é verdade, então o que está fora da verdade está errado. Tá vendo? Se a gente educa os nossos filhos de forma correta, nessa verdadeira verdade, nessa verdade que é Deus, logo saberemos o que é errado, né? Nós vamos conseguir distinguir, né, o que é o certo do errado, é separar a escuridão da luz, né? Então, aí nós vamos começar a dar passos na direção correta, naquilo que é verdadeiro, né? E ordenar todas as coisas. O que que seria isso? É colocar as coisas no seu devido lugar, né? Deixar Deus ser Deus, dar o devida importância e relevância à nossa vida, às nossas coisas, né? A importância das pessoas e das coisas realmente no seu lugar. Hoje em dia as pessoas têm trocado Deus por outras pessoas, por outras coisas e por si mesmos, né? Por um egoísmo imenso. Nós temos trocado Deus por mim mesmo, pela minha pessoa, eu achar que eu sei de tudo, eu estou acima do sobrenatural, né? E um ponto muito importante que vale frisar, a vivência do casal com essa vida de fé reflete diretamente na construção da espiritualidade dos filhos. Então, lembra lá do exemplo, do poder do exemplo, né? Nós devemos também ser esse exemplo na fé. Se eu não rezo, não tem como eu pedir para minha filha rezar. Se eu não vou à Santa Missa, não tem como eu pedir para minha filha ir à Santa Missa. Se eu não sigo a palavra de Deus, não tem como eu exigir isso do meu filho. Então nós temos que ser esse guia, aquele exemplo, aquele que vai à frente, guiando os filhos para a verdade. Esse é o único caminho de verdade.
né? E quais são os pilares da fé? Os pilares da fé é parte da oração. Não tem como a gente falar de fé sem a oração. A oração em 3 níveis. Individual, é incentivar a oração diária, ao acordar, antes das refeições, ao dormir, né? É claro que cada um é o nível de exigência de acordo com a sua idade, né? A minha filha de 2 anos, por exemplo, eu peço para ela, nós rezamos o Santo Terço, né? E nós peço para ela, ó, agora é hora de rezar, vamos rezar e tudo mais. Você acha que ela fica? Com certeza não. Sabe por quê? Porque ela é totalmente desordenada, assim como as crianças já nascem, né? Ela não tem a capacidade de entender a relação disso. Mas hoje eu vejo que ao fazer essa repetição, dar essa imitação, nós mesmos estar ali rezando e tudo mais, ela já começa a prestar mais atenção, ela já sabe que quando nós vamos para a missa, quem nós estamos indo lá visitar, né? Ela já tem começando a implantar uma ideia, para que quando ela chegar na idade de ter uma racionalidade, ela já vai se formando ali na fé, né? E é muito importante, outro pilar da oração, no nível família. O terço diário em família faz toda a diferença numa casa. Faz toda a diferença, né? E é muito importante aqueles que é casal e tudo mais, que é casado, enfim, né? Ter a oração do casal também. É muito importante nesses 3 níveis: individual, família e no casal. A partir desses 3, né, níveis que nós vamos vencer essa verdadeira fé que nós devemos passar para os nossos filhos, né? Então, eu queria fazer aqui uma enquete com vocês, para a gente poder falar. O que vocês acham? Qual é a melhor idade para incentivar a criança a ter iniciar uma vida de oração e começar a levar a Santa Missa, né? É da mesma forma, né? Quem está no computador pode ler com QR Code, né? Aí e participar lá, ou você está no celular, né? Que nós vamos colocar o link lá no chat. Aí clica lá, que aí você responde essa pesquisa lá, né? Lá tem por idade, né? De 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 6, de 8 a 10 e assim por diante. Então, qual idade que vocês acham que a gente podemos iniciar a essa vida de oração e começar a levar para a Santa Missa, né? Tá certo? Vamos dar só um tempinho para vocês poderem participar lá, né? Vixe, já tem gente, já até respondeu. 5 votaram, né? Espera mais um pouquinho. Gostei da resposta da Carlene lá no chat. Tem preferência amorosa. Pô, Carlene, você não vale, né, filha? Isso aí, você tá, né, não pode participar, infelizmente. Pois bem, até o momento, 14 pessoas votaram e 11 falaram de 0 a 2 anos e 3 responderam de 2 a 4 anos, né? De certa forma, o ideal é desde o início, né? Desde quando a criança nasce, essa é a verdade, né? Mas eu diria para a gente meditar e pensar, e mais a fundo. Se na gestação pode causar um trauma na criança e ela ainda está na gestação, né? Eu acho que a grande maioria talvez sabe disso, isso é um assunto muito amplo e tudo mais, mas dentro da gestação pode sim causar um trauma. Assim como pode causar um bem já praticando essa questão da oração. Os pais rezando, mesmo na gestação, faz toda a diferença na vida de um filho. Então, nós devemos iniciar a vida de oração, a levar a missa, a conduzir, né, para a igreja, para os trabalhos da igreja, desde do início, desde a sua gestação, nasceu, pequenininho e tudo mais. Claro que vale lembrar o seguinte, né? Quem participa de grupo, assim como eu participo, tem um filho, quem vai para a Santa Missa e tudo mais com um filho pequeno, você tem que ter uma consciência de uma coisa. Nunca mais
será igual quando você ia só você e sua esposa, por exemplo. Quando você ia sozinho. A sua participação é diferente. Nós temos que entender isso. Ah, eu quero participar disso, daquilo e tudo mais. Ah, não, na Santa Missa eu não me sinto à vontade. A sua participação é diferente. Sabe por quê? Porque a nossa missão como casados é povoar o céu. É encher o céu de filhos. E para isso, o que é que nós temos que fazer? Ter uma boa educação na fé, para que eles possam seguir nesse caminho de santidade e assim chegar ao céu. E assim nós conseguimos contribuir para o propósito de Deus, que é encher o céu conforme ele nos pede, né? Que a nossa principal vocação é ser chamado à santidade. Bacana, gente? Então, é isso que eu queria partilhar com vocês, né? Nesse momento aqui, queria falar com vocês, quem tiver dúvidas e tudo, mas já botaram um link lá, acho que pode botar de novo, né? Não sei se alguém já pediu alguma dúvida lá, pode botar de novo. Quem tiver alguma dúvida, quiser algumas sugestões, nós já falamos, nós vamos criar um painel, vamos botar o link lá para vocês, né? Vai botar o link? Um ambiente virtual onde nós vamos disponibilizar esses filmes que eu citei, vou disponibilizar a questão dos livros no qual eu me baseio aqui, o estudo, né? Claro que nem tudo a gente consegue, né? Mas eu vou dar boas referências para quem quiser estudar mais, quem quiser saber mais. E se você gostou desse aulão, gente, vai no chat lá, vai no WhatsApp da comunidade e peça para eles fazer um curso, uma coisa mais avançada, porque aqui eu abordei muito por cima, né? Na verdade, a gente, se fosse falar tudo que eu queria, para ser sincero, eu ia precisar aqui de 10 horas no mínimo para a gente poder fazer tudo, né? Tá certo? Ah, lembrando, só uma coisinha. Não, depois das perguntas a gente responde, né? Vamos lá, então. Como ser firme e ter autoridade com carinho, sem ser permissivista, né? Gente, esse ponto é muito importante a gente perceber isso, né? O que é ser autoridade, né? É você saber o que é o correto na educação do seu filho. E quando você sabe o que é o correto, percebe bem que quando nós sabemos o que é o certo para os nossos filhos, nós vamos exercer a nossa autoridade, né? O meu filho só quer comer sorvete, só quer coisa. Isso é o certo? Isso vai fazer bem para ele? Se isso não faz bem para ele e eu sei disso, que essa é a verdade, então eu não vou deixar o meu filho só viver comendo de sorvete. E eu vou falar, sim, você vai comer verdura. Porque a vida não é feita só de prazeres. Para nós vencermos o nosso egoísmo e nossos filhos também vencer o egoísmo, nós temos que fazer aquilo que não queremos fazer e adiar aquilo que nós gostamos de fazer, né? Então, é dessa forma que nós educamos o filho na autoridade. Mas ser autoritário não é ficar dando ordem, né? Todo tempo, toda hora, ficar naquela coisa, ficar encucado com isso e ficar fazendo isso, você acaba perdendo a sua autoridade, né? Então tem que saber os pontos corretos. Por isso vem a importância do método OIA. Olha, olha, presta atenção no filho. Você vai observar, interpretar e só depois que vai agir. E quando você age da forma certa, aí sim você aplica o segundo ponto. Age da forma certa, mas com carinho, né? Não podemos ser permissivistas. Por quê? Porque você sabe o que é o bom para ele, né? Tá certo? Como lidar com os filhos que quando crescem não querem mais ir para a igreja. Nossa, aí eu vou ter que ir no ponto, né, gente? Aí é a mãe que não conseguiu auxiliar o filho numa boa educação. Mas quando ele cresce e não quer ir mais para a igreja, o que que você pode fazer, na verdade, né? É você exercer a sua função como o quê? Como exemplo. Então, através da força do exemplo, você sendo um bom exemplo, ele vai ver que, na verdade, é isso que a gente tem que buscar, né? E é conquistar através da fé que nós pais também temos que exercer para transformar a vida dos nossos filhos, né? Na palavra de Deus vem dizer o seguinte, ó, é muito interessante, deixa eu pegar só aqui para me passar a passagem certinho para vocês, né? Lá em Atos dos Apóstolos, 16:31, vem dizer assim:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família, né? Então, jamais ele vai nos abandonar, jamais ele vai deixar-nos na mão, né? Então, o que nós podemos vencer essas dificuldades é só na base da oração. Infelizmente, quando chega uma certa idade, a gente tem que ir trabalhando na força do exemplo. Lembra os 3 pilares? Então, é construindo do zero a força do exemplo, para que com o seu exemplo ele comece a entender isso e comece a fazer também, para depois ele ir repetindo isso aos poucos e depois ele entendendo que isso é o verdadeiro sentido da vida. Certo? Tem mais outra? Então, bacana, gente. Nós queríamos deixar aqui esse momento agora, né, que seja breve, para a gente já avançou um pouquinho o horário. Quem quiser partilhar alguma coisa, ainda perguntar, abrir o microfone aí, fica à vontade, né, dar sua opinião, deixar aqui o que você achou, se gostou, se não gostou, desse seu depoimento, se você gostou de algum ponto, né, que você achou interessante, fique à vontade, que quando a gente partilha, a gente cresce unidos, né? E o mais importante é a gente irmos unidos em busca do mesmo caminho, que é trilhar a verdade em busca da santidade. Tá certo? Fiquem à vontade aí, quem quiser falar alguma coisa, abre a câmera aí, fale com o microfone, não tem problema nenhum, fica à vontade. Pode falar, Sônia. Boa noite, paz de Cristo. Boa noite, paz de Cristo. Cheguei já no segundo tempo da aula, né? Estava com compromisso, mas aproveitei bastante esse segundo tempo e eu penso que a gente precisa ter mais esses momentos, sabe? A gente nunca deve esgotar esse assunto de educação dos filhos, principalmente nós pais que assumimos esse compromisso perante Deus no dia do nosso casamento. A gente promete a Deus educar nossos filhos na fé e colocar a Deus em primeiro lugar na vida dos nossos filhos. Então, a gente se prepara para tantas coisas, para fazer concurso, para trabalhar, para fazer muitas coisas, e tem muitas vezes que a gente tem que olhar para a gente, se a gente está tendo essa responsabilidade e levando a sério esse compromisso que a gente assumiu no altar, que é de educar nossos filhos para Deus, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande como pai e mãe. Esses filhos que a gente chama de nossos não são nossos, são de Deus. Ele coloca uma confiança nas nossas mãos, da gente conduzir, como você falou, guiar esses filhos para ele, porque a gente vai ter que assumir essa responsabilidade com Deus quando a gente se encontrar com ele. Dizer, cadê os filhos que eu te dei? O que você fez com eles? Você não se comprometeu a cuidar deles para mim, né? E entregar nas minhas mãos, então a gente precisa levar muito a sério a educação dos nossos filhos na fé, e eu gostei muito desse momento, espero que a gente tenha mais momentos para a gente estar nos alertando, né, nos conscientizando, puxando a nossa orelha, né, de muitas coisas que a gente deixa de fazer e que a gente está faltando com nossa responsabilidade, porque a gente tem que se comprometer totalmente, tem que ter tempo para os nossos filhos, né? Muito obrigada, né, por essa formação maravilhosa. Aproveitei bastante, viu? Que venham outras. Obrigado, Sônia. Se tiver mais alguém que queira partilhar, falar alguma coisa, esse é o momento, galera. Elisa, pode falar, Elisa. Boa noite para todos. Foi ótimo a aula. Eu queria só uma dica para aquela mãe super protetora. Sim, sim, né? Como vencer a superproteção, né? Infelizmente, Exatamente. né? E esse é um ponto crucial, né? Infelizmente, as mães, pelo medo, né, em si, de tudo que tem vivido hoje em dia, né, tem agido dessa forma, né? Eu vou dizer até inconscientemente, não percebem essa superproteção, né? Mas como vencer isso? É saber o que é o melhor para o meu filho. E o que é o melhor para o meu filho é eu dar certas responsabilidades, aliás, dar certas
autonomias para ele, que isso vai gerando a liberdade que ele precisa, e com a liberdade vai gerar as responsabilidades para ele. Se eu educo para a verdade, e eu sei que aquilo é o certo, na verdade, eu vou deixar ele amadurecer por si só, né? Eu vou dar essa liberdade para que ele possa crescer ao longo do tempo, né? Então, é questão de nós percebermos realmente o que é o certo, o que é o melhor para o meu filho. É eu deixar ele ir jogar o futebol, é eu ir deixar ele andar de bicicleta com os amiguinhos, é dar essa certa liberdade para que depois gere a responsabilidade, tá certo? Mais é nesse sentido, é de irmos em direção do correto, do certo, que é Cristo. E se eu sei o que é o correto, eu não vou errar. Eu acho que é isso. Acredito que fomos muito agraciados, né, por essa formação. Você que quer um curso mais intensivo, vai lá no WhatsApp da comunidade, bomba lá para a nossa diretora da escola aceitar a proposta, quem sabe, né? Acredito também que é de muita valia, né? Acredito que a gente pode pensar em si, é um assunto muito complexo. O Léo tinha 20 slides ainda para passar, então é uma coisa ainda que a gente pode aprofundar mais, a gente pode ajudar mais em si, né? E a educação dos filhos, ela, quando de algum jeito a gente começa a fazer o certo desde o início, a gente realmente educa o nosso filho para a santidade. É mais fácil do nosso filho desejar a santidade, porque ele está sendo educado tudo ali. Então, existe sim uma responsabilidade nossa, isso está dentro do nosso carisma, de ser aquilo no sentido para o qual Deus nos criou, e isso toca exatamente na educação dos filhos. Se a gente educa os nossos filhos para aquilo que é a vontade de Deus, ele não vai fugir do papel original. Então, vão seguir um caminho de santidade. Então, você que gostou da formação, vai lá, manda mensagem, talvez nossa diretora aceite a proposta e esteja aí nos próximos meses do nosso curso, já que o nosso formador é tão bom, né? Eu queria dar um recado também. Na próxima semana a gente já tem outro aulão que é sobre a modéstia feminina. Inclusive, a nossa formadora está aqui, ó, fingindo que está só ali tomando um café, que não é ela. O link da inscrição a gente está mandando aqui, então participe, também é uma aula gratuita. Não tem nada a ver, a modéstia não é só usar saia, toca muito também na feminilidade. Então, a vocês, mulheres, então a você mesmo, esposo, de algum jeito, quer de algum jeito ajudar sua esposa talvez não caminha na igreja, você quer de algum jeito ajudar sua namorada, participa também, é interessante da gente ter essa formação, esse conhecimento para a gente ir crescendo junto. E no dia 10 já começa o nosso curso mariano, é um curso também totalmente gratuito, são 6 aulas para a gente celebrar o mês mariano, né? Nossa comunidade em festa, é o dia, mês mariano, dia 24 a gente também celebra Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que é a copadroeira da comunidade em si. Então, para isso, a gente vai lançar esse curso. Então, é muito importante a gente entender qual que é o papel da Virgem Maria dentro da igreja, qual que é o papel da Virgem Maria como nossa mãe, a importância da gente entender quem foi e quem é a Virgem Maria para que a gente possa defender a nossa fé, para que a gente possa ser católicos autênticos. Então, é um curso que a gente pode difundir, que a gente pode indicar para amigos, parentes, quem é católico em si, até para os protestantes, para conhecer a verdade, é bom, vamos passar. A gente está com a meta aí de mais ou menos 150 alunos, então vamos tentar chegar a essa meta, realmente, para a gente conseguir propagar o nome da Virgem Maria, né? É um ato de devoção desse mês mariano, a gente dá a devida importância à nossa mãe. Então, a Letícia está mandando aí os links, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajuda na divulgação. Do ambiente, o link do Eu vou ambiente. falar. A Letícia também está mandando o link do ambiente. Na verdade, a gente vai fazer a inscrição de todo mundo no ambiente virtual, que é onde a gente coloca todos os materiais, a gente vai colocar as indicações dos filmes, os livros, e a diretora falou que acho que até 2 dias que ela pediu para conseguir cadastrar todo mundo e mandar no WhatsApp de todo mundo o link e a senha para conseguir acessar o ambiente virtual. Então, a gente vai fazer isso. Acredito que até no sábado já tenha todo mundo cadastrado, todo mundo já consiga lá acessar.
Então é isso. Você também que participou da formação, tira uma foto do seu caderno, tira uma foto daquilo que você anotou, marca a Escola de Apóstolos, marca a Auge no Instagram, nas redes sociais, para que a gente possa, em si, difundir também nossa missão, que a gente possa alcançar mais pessoas. Desde já eu agradeço também a disponibilidade do Léo, né, Léo? Léo é de outro estado, tá aqui com a gente. Deixou lá a família dele, né? Acho que a esposa e os filhos estão morrendo de saudade já. Para estar aqui com a gente, para dar essa formação de qualidade. Então, que Deus abençoe sua vida, meu irmão, sua vocação. Que você possa voltar aqui mais vezes, né? Acho que a galera gostou bastante, vão pedir bastante. Muito obrigado a você também que apoia a nossa missão, você que está aqui com a gente. Tem gente que bate carteirinha em todos os nossos cursos, né? A gente fica feliz demais de vocês. Isso quer dizer que vocês estão gostando, que vocês estão aprendendo. Então, muito obrigado pela fidelidade também, por nos ajudar a difundir a nossa missão, por ajudar a viver aquilo que é a nossa vocação em si, né? Dentro daquilo que Deus nos chama, na realização dessa missão. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente conta muito com vocês para que a gente possa exercer a nossa missão e para que a gente possa fazer uma auge ainda maior, que a gente possa expandir a nossa missão, expandir aquilo que Deus espera da gente, né? Então, imagine, hoje nós somos, a gente chegou a 28 alunos aqui, então quantos outros pais não precisavam ouvir isso aqui? Então, quanto mais a gente divulga, mais a gente consegue fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo, mais a gente evangelize. Então, é muito importante os nossos alunos ter esse papel também, né, de algum jeito expandir aquilo que está aprendendo, indicar outro amigo o curso, alguma coisa assim. A gente conta muito com vocês e agradece também, desde já, a fidelidade de cada um, tá? Então, é isso, muito obrigado. Vamos finalizar para essa aula, né? Quinta-feira, aguardo vocês na aula de modéstia feminina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós, educai-nos para a santidade. Eis-me aqui, Senhor, até a última gota. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Aguardo vocês na próxima semana e se inscrevam em nossos cursos. Até mais. Deus abençoe.